Está começando o podcast Carreira e Maternidade. Mulheres maravilhosas contando histórias que vão te inspirar. Oi! Esse é o primeiro episódio do podcast Carreira e Maternidade. Se você chegou até aqui, significa que está curiosa ou curioso sobre os temas desse podcast. E só posso dizer que estou bem feliz de ter você aqui. Eu sou Maria Ângela, publicitária, professora e mãe do Vitão, ou Vitorivo, de 7 anos. E como muitas mães nesse Brasil, tenho o desafio diário de conciliar a maternidade, fase maravilhosa da vida de uma mulher, a carreira profissional, que no meu caso começou bem antes de ser mãe. A ideia desse podcast nasceu de um desafio de uma oficina que fiz pelo Sebrae Rondônia sobre o mundo dos podcasts. E a primeira pergunta que me fizeram foi: sobre o que você quer falar? Bom, depois de pensar em muitos temas ligados à comunicação, que é a minha área, parei mesmo neste tema sobre ser mãe, trabalhar e como equilibrar isso tudo. Porque eu amo meu filho, mas também amo trabalhar. E sei o quanto é difícil atuar nessas duas áreas. No meu caso, sou mãe solo, não conto no dia a dia com a ajuda do pai, e isso é um complicador nesse desafio. Mas acredito que venho vencendo com muita alegria, dedicação, disciplina e cansaço. Porque cansa, né, minha gente? Nunca gostei de romantizar a maternidade, porque não é fácil. É claro que não vamos lá nas redes sociais publicar essa parte pesada do nosso dia a dia, mas não dá para dizer que nossa vida de mãe se resume aos sorrisos e momentos fotografados e registrados nas nossas redes sociais, não é verdade? Não se enganem, mulheres que querem ter filhos. Nos bastidores, quem é mãe sabe o quanto é difícil. Então, a primeira dica valiosa desse podcast é: não compare seu dia a dia materno com o que você vê nas redes sociais das outras mamães, ok? Todas nós enfrentamos batalhas árduas diariamente. E uma dessas batalhas é conciliar carreira e maternidade, tema desse nosso primeiro episódio. Para bater esse papo comigo, convidei duas mães maravilhosas. A Kênia Paixão, que é engenheira civil, mãe da Nathalie, de 15 anos, da Thaisa, de 12, e do Gabriel, de 9. E a Renata Luz, que é analista de sistemas, mãe do Fábio Miguel, de 18 anos, do João Gustavo, de 14 anos, e do Matheus, também com 9 anos. Isso mesmo, eu já quis começar com duas profissionais de áreas que a sociedade rotula como sendo privilégio dos homens. Então, as duas já são exemplos de mulheres à frente do seu tempo, que romperam barreiras para atuar profissionalmente e que acrescentaram ao currículo 3 filhos lindos e bem cuidados. Oi, Kênia. Oi, Renata. Tudo bem com vocês? Oi, Maria Ângela. Tudo bem? Um prazer estar aqui com você, participando desse primeiro podcast e primeiro meu também. E aí, Renata? Olá, Maria. É um tema assim que vai nos levar a raciocinar um pouquinho, né, de como que a gente passa essa nossa jornada mãe e profissional e como que a gente foi se construindo, né, e aprendendo a ser mãe. Porque quando a gente tem o nosso primeiro filho, a gente não sabe ser mãe, a gente aprende com eles, né? E aí eu e a Kênia estamos aqui porque a gente aprendeu a ser mãe junto com a Maria, atuando. Né? Então a gente aprendeu a ser mãe atuando e buscando os nossos diferenciais na nossa carreira. Eu gostaria então de começar pedindo para vocês falarem um pouquinho sobre a profissão que vocês escolheram, né? A trajetória profissional. Como é que é, Kênia, ser uma engenheira, e como é que é, Renata, ser uma analista de sistemas? Maria, a minha jornada como engenheira e engenheira civil foi bem engraçada, porque minha família não tinha ninguém que era engenheiro, não conhecia ninguém, nenhum parente, mas eu acho que eu fui influenciada por um professor de matemática que sempre falava assim: Kênia, você é muito boa em matemática, desde a quinta série, e os meus pais queriam que eu fosse médica. Então, o meu vestibular era para medicina na Universidade Federal de Goiás. Mas eu tinha aquele negócio que eu gostava tanto de matemática que eu queria fazer engenharia, né? E aí eu fui até a Universidade Estadual de Goiás e fiz a minha inscrição sem meus pais saberem.
Aí fiz, passei no vestibular. O meu tio, no dia do resultado, ele ouviu o meu nome pelo rádio, né, e correu lá em casa, todo feliz, contente, falando, que ele passou no vestibular. Aí meu pai, opa, passou para medicina. Aí eu falei assim, não, pai, eu de vestibular para engenharia. E aí meu pai falou assim, mas você vai esperar o resultado da federal. Eu falei assim, não, pai, eu vou fazer medicina. Aí quando saiu o resultado, claro que eu não passei, né, porque lá era 110 por 1. Na minha época era muito concorrido e só tinha na federal. Aí eu não passei. Aí meu pai falou assim, olha, mas você vai para Goiânia, vai fazer o cursinho lá e no final do ano você presta novamente, porque era anual, né? Só tinha uma vez por ano. Aí quando foi meados de janeiro, começou a matrícula para o curso de engenharia. Aí eu falei assim, pai, deixa eu fazer. Eu fico aqui até o meio do ano e no meio do ano eu mudo para Goiânia para fazer o cursinho. Aí meu pai concordou e eu fui fazer e não saí mais. Nunca mais parou. Aí quando eu terminei o curso, eu fiz um concurso para FTN, né, auditor do Tesouro Nacional, mas eu não passei. E aí um pai de uma colega da minha irmã, ele abriu uma construtora lá em Anápolis. Ele falou assim, Kenny, eu quero que você vá trabalhar comigo. E eu fui trabalhar nessa obra, era 640 apartamentos que a gente ia construir. Aí eu fui e era a engenheira responsável por 150 pessoas, por 150 funcionários. Aí eu trabalhei lá 2 anos, aí eu falei assim, não, mas agora eu quero fazer um mestrado, eu quero estudar mais. E aí fui para Brasília, na UNB. Antes de terminar o mestrado, meu ex-professor foi ser o reitor da universidade onde eu estudei. E ele falou, não, Kenny, vem trabalhar comigo aqui, você vai trabalhar no curso de engenharia civil. E aí eu fui para lá e fui entrando na faculdade, dando aula, sendo diretora dos cursos sequenciais. E aí eu fui entrando tanto na engenharia como na universidade também. E aí sempre nessa carreira aí, conciliando sempre a carreira profissional. Que está até hoje, né, Kênia? Que está até hoje na engenharia e na docência, né? Na coordenação de curso. E você, Renata, como é que foi sua trajetória inicial aí? Então, se você tivesse pedido aqui um podcast com ex-alunas, né, ou interessadas em medicina, também funcionaria. Diferente da Kênia, né, eu também terminei a faculdade, o ensino médio muito nova, e com 17 anos eu estava cursando o meu primeiro ano de medicina. Olha então, eu só. cheguei a fazer o curso de medicina até o 3º, né? E aí, quando já começou aquela rotina mais pesada, e eu sentia, assim, que eu gostava, mas eu não me realizava, já dentro da faculdade, né? Então, assim, gosto, mas não me realizo, não estou me sentindo realizada fazendo medicina. Tranquei a faculdade no final do ano, sem comentar ao meu pai, porque era uma decepção muito, muito grande, né? A filha fazer o curso que ele amava, que ele esperava, e falei assim, eu não vou fazer mais esse curso. E eu já criando aquela paixão, aquela coisa pelas exatas, né? E aí fui bem para ciências da computação, falei assim, é isso que eu quero. E foi assim, fazendo pesquisa na área da medicina, estudando, e computador ainda não era para todo mundo, não era acessível, que eu me encontrei, né? Então, assim, esperei encerrar o ano, tranquei o curso e fui fazer ciências da computação, que depois a instituição resolveu alterar para sistema de informação. Então, assim, eu comecei na medicina, me identifiquei e me apaixonei pela área de exatas, pela computação, e estou aqui até hoje, uma profissional que eu me sinto realizada. E o interessante é que, assim, quando eu estava com 20 anos cursando a faculdade, eu casei. E aí, nesse período que veio também, um ano depois, nem um ano chegou, eu já estava grávida do meu primeiro filho. Então, assim, os meus filhos foram a minha faculdade junto, né? Então, assim, o primeiro eu estava na graduação, o segundo eu estava na especialização e colocando eu dentro do mercado de trabalho. E depois veio o outro também, já em outro nível de uma especialização, já com mestrado. E todos fizeram faculdade comigo. Foram te acompanhando. Sim. Eu fazia uma mudança. No primeiro, como eu era muito nova e matura, eu fazia uma mudança para a faculdade, todo dia. Então, quero aproveitar já esse gancho que você deu aí, que você já teve os filhos na faculdade, eles já foram te acompanhando. Achei muito linda a história de cada uma de vocês. Como é que vocês fizeram para conciliar a carreira e a maternidade
Você já começou, Renata, conciliando na faculdade mesmo, né? Ainda não estava no mercado de trabalho. Continua um pouquinho falando sobre isso e depois a Kênia expõe para nós como é que foi a experiência dela, né? Como é que é conciliar. Hoje, até que está com vocês, as crianças estão maiores, né? Como é que foi esse trabalho de conciliar a carreira e a maternidade? Eu vou dar continuidade aqui. Então, eu ia uma mudança. Eu ia com carrinho, bebê conforto, Moisés... Ele era um bebê e ainda eu tinha uma babá que me acompanhava. Então, assim, eu chegava e eu não confiava em deixar ela em casa com ele, porque ele era muito pequeno, o pai dele também trabalhava, era professor já numa outra instituição, e aí eu levava ela com ele, avisava aos professores, olha, eu venho para aula, tá tudo tranquilo, mas assim, eu vou sair. E quando era no período de prova, que às vezes um dia eu lembro até como hoje, minha babá estava doente, e era prova, eu não ia faltar na prova, eu não queria faltar na prova. Meu professor ficou com meu filho no colo, com 6, 7 meses, enquanto eu fazia a prova. Então, assim, eu tive anjos nessa minha jornada, né? E isso foi com a especialização, com o mestrado e com todos pequenininho acompanhando ali, porque eu via que a maternidade podia ser agregada no meu dia a dia, junto com minha vida, que eu não queria parar, a minha vida profissional, a minha qualificação. Então, assim, eu fiz que fosse natural o processo para mim, sem dor. O bebê não reclamou, mas talvez o corpinho dele podia ficar mais cansadinho, alguma coisa, mas pelo menos estava na minha vista. É verdade, já tinha segurança de estar com a mãe, né? E você, Kênia? Não, eu já... Quando eu terminei o mestrado, né, aí que eu fui casar, já casei um pouquinho mais velha, já tinha 30 anos, e aí que eu tive a Nathalie com 32 anos, né, então eu já estava na universidade, já era trabalhadora, né, trabalhava lá, já era diretora dos cursos da licenciatura plena parcelada. O EG é uma universidade que ela tem multicampus, então ela tinha 52 campos lá, e nesses 52, os diretores, a gente tinha que visitar todos eles, né, mas na época que eu engravidei da Nathalie, aí eu já não viajei tanto, porque a minha gravidez foi de risco. Foi uma gravidez, assim, super desejada, que eu curti muito, mas também foi uma gravidez um pouco, assim, sofrida, né? Com 6 meses, eu já não podia mais sair de casa, porque os meus pés virou uma bola, assim. Meu pai chegava perto de mim e falava assim, Kênia, dói os seus pés? Eu falei, não dói, aquilo ali parece que ia rachar, mas eu falei, não, tá tudo bem. E a minha pressão sempre muito alta. Inclusive, ela nasceu de 8 meses, né, para proteção dela e minha, mas graças a Deus foi assim, foi assim muito esperado. Eu adorava mexer naquela barriga e a maternidade para mim foi sempre um sonho, que eu queria muito ser mãe. E quando eu descobri que eu estava grávida da Nath, foi aquela emoção tremenda. Mas eu já não estava estudando mais, eu era só professora e trabalhava na universidade, né? Mas, assim, é muito bom, muito gostoso ser mãe e trabalhar. Só que é difícil, como você disse, não é fácil. Igual eu pensei que eu só fosse ter a Nathalie, né? E depois nós tive mais 2. Graças a Deus que as outras gravidezes foi tudo legal, foi mais tranquila. Com a gravidez do Gabriel, já estava aqui em Porto Velho. Eu já tinha mudado para Porto Velho e era uma época, assim, difícil quando eu descobri que estava grávida. E sempre trabalhando? Sempre trabalhando. Mesmo quando eu vim para Rondônia, foi em 2007, eu saí da universidade, eu não fiquei trabalhando na universidade e morando aqui. Eu vinha para casa, passava 15 dias aqui e voltava 15 dias, porque meu marido já estava trabalhando aqui em Rondônia. Eu vim para cá para morar lá em Rolim de Moura. Era muito difícil, viu? Porque não tinha aeroporto, aí tinha que vir para Porto Velho, dormir aqui para depois ir para Anápolis. Foi assim, bem difícil. E aí eu engravidei da Thaísa, trabalhando também. Eu rodava a cidade inteira e sempre tive muitos projetos. Foi assim, engraçado que eu fiquei muito conhecida lá em Rolim de Moura. Até hoje, o pessoal na liga, que o meu telefone não mudou, liga pedindo para fazer projeto para eles. Eu falo, não, agora eu tô longe, não dá mais, não tô mexendo mais com projetos. Projeto de construção civil é muito legal, mas também tem que aprovar nos órgãos, né, nas prefeituras, então demanda um tempo maior que você tem que estar indo até o município. Então eu falei, não, agora eu só estou em Porto Velho mesmo. E aí o Gabriel, quando eu engravidei do Gabriel, eu falei, meu Deus, a construção civil aqui estava difícil, eu não tinha passado no concurso ainda, e aí eu passei no concurso do DR.
Aí foi a glória, né? Deus falou assim, não, eu vou dar um concurso para essa mulher para ela ficar mais tranquila e cuidar dessas crianças. E aí ele com 7 meses ele já foi para a creche e eu fui trabalhar. E as crianças também tudo para a escola. Minhas crianças começaram a estudar bem cedo, mas sempre conciliando trabalho, dona de casa e a faculdade, ser mulher, né? Também tem que dar atenção cuidar pro do marido. Tem que dar atenção pro marido, que às vezes a gente deixa um pouco, porque é muito cansativo. Tem uma frase recorrente nas redes sociais que diz assim, ó, a sociedade exige que as mulheres trabalhem como se não tivessem filhos e sejam mães como se não tivessem trabalho. O que vocês acham dessa frase? Sim, é uma cobrança, né? Você também se cobra muito. Muitas das vezes eu me questionei se eu estava sendo mãe que meus filhos precisavam, né? Quando eu começava, eu destacava muito no trabalho, eu falava assim, eu acho que eu não estou sendo a mãe que meus filhos precisam. E eu gerava essa cobrança muito forte dentro de mim, né? E o interessante, assim, que o mesmo professor que segurava o meu filho para mim fazer prova, foi o meu primeiro chefe. Ele via a minha determinação, a minha vontade de fazer as coisas acontecerem, né? E aí eu me destacava muito no trabalho, eu acabava me cobrando na maternidade. Se eu via que eu estava bombando na maternidade, eu falava assim, acho que eu estou faltando aqui no trabalho. A gente faz muito essa análise de cobrança, não é, Kênia? Faz. É o tempo todo, né? A gente fica, será que eu tô sendo boa mãe? Que às vezes os filhos falam assim, mãe, você não tá aqui para ajudar na tarefa, mãe, e cobra também. E aí às vezes você pensa, será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que é isso mesmo? Será que eu tenho que fazer isso? Será que eu não tenho que parar um pouco, uma coisa ou outra, ou trabalho, para poder dedicar mais aos filhos? Os filhos é o nosso bem maior, né? Nossa riqueza maior, e a gente não pode abandonar. E hoje o mundo está tão difícil e a gente precisa do trabalho para dar uma boa vida para eles. E precisa deles que eles também dê a atenção para a gente e compreenda que nem todo tempo a gente pode ficar com eles, né? Que a gente tem o trabalho, tem as obrigações, né? Então a gente tem que conciliar, e acho que a vida de mulher é bem difícil. A gente tem que saber se tem comida na hora certa. Então, às vezes você está trabalhando, aí passou um pouquinho, meia hora que você atrasa e fala assim, meu Deus, será que as crianças estão em casa? Será que elas já comeram? Será que tomaram banho? Será que, né? Então é uma preocupação constante e a gente tem que lidar com isso o tempo todo. Eu vou passar para vocês aqui, então, um alívio para vocês, né? Todas as mães passam por isso. Esse sentimento de culpa, né, que a Renata bem disse aí, quando estamos muito bem no trabalho, nós ficamos refletindo sobre a nossa maternidade, se estamos sendo boas mães, né? Existe um estudo feito por pesquisadores da Harvard Business School, publicado em 2018, que constatou que crianças criadas por mulheres que têm uma carreira, quando essas crianças estão adultas, elas podem ser grandes empreendedoras no trabalho. Também foi concluído que elas são tão felizes quanto as que tiveram a presença das mães no lar durante a infância, dentre outras conclusões positivas sobre o tema. Isso nos tira essa culpa que a Renata citou, aquela culpa que incomoda as mães que precisam trabalhar fora para sobreviver, como a Kênia disse, ou as mães que simplesmente querem trabalhar, optaram por trabalhar. Verdade. Sim, até mesmo por crescimento dela como mulher, né? Eu acredito que a gente precisa, né? Nós estamos numa sociedade em que, além da cobrança, a gente também precisa dessa autoafirmação. Quando eu falei dessas cobranças, assim, pessoais minhas, né, que eu muitas vezes me fiz, e hoje eu me sinto, assim, realizada profissionalmente como mãe, e eu me apoderei de uma ação do meu filho que me fez ver que valeu a pena tudo. O meu filho mais velho, no próximo ano, eu vou ter a honra de colar grau do meu filho, ele optou pela minha formação, né, de seguir a carreira em que a mãe dele atua. E esses dias mesmo, nas minhas redes sociais, eu postei o do meio, que ele falou assim, mamãe, eu quero ser igual a você. O do meio, que já está decidindo o que ele quer de formação para a vida dele, ele falou assim, mamãe, eu quero ser igual a você. Eu vou ser um profissional igual a você. Eu vou atuar na sua área também. Então, assim, eu estou me sentindo assim com
um pouco mais de alívio, respirada, o feedback dos meus filhos. Pelo resultado, o resultado final. O Vitor também fala para mim que ele vai, como eu tenho 2 trabalhos, né? Ele fala, mãe, quando eu crescer eu vou ter 2 trabalhos igual você. Então, a gente acaba sendo exemplo para eles quando a gente trabalha e inspirando eles, não só as outras mulheres, né? Nós somos exemplos para outras mulheres e somos exemplos para os nossos filhos também. Meninas, o papo está muito bom, mas infelizmente nós estamos chegando ao fim. Foi maravilhoso ter vocês duas aqui comigo, Kênia e Renata, no nosso primeiro episódio do Carreira e Maternidade. Muito obrigada por terem aceito o convite. Para finalizar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que cada uma deixasse um conselho para mães ou futuras mães, né, que estão nos ouvindo agora. Bom, eu desejo a todas e falo que a minha experiência de ser mãe e ser profissional é excelente. Uma complementa a outra. A gente vê o sorriso das nossas crianças, vê quando eles... a minha filha essa semana mesmo falou assim, mãe, a Maria te deu como exemplo na escola, porque a professora falou assim que a engenharia é só para homem. Ela falou assim, não, a mãe da Nathalie é engenheira e ela é bem sucedida. E aí a Nathalie veio correndo contar para mim, né, da alegria de que a colega falou da mãe dela. Então, para mim, eu acho que a maternidade foi um grande vitória para mim, um crescimento, e a profissão também, eu acho que um complementa o outro. Você, Renata? Então, eu deixo aqui, assim, dizer para vocês duas que estão aqui comigo, Maria e Kênia, minha gratidão. Vocês duas são mulheres que eu admiro, né? A Maria, assim, até sou meio suspeita, eu sou apaixonada pelo Vitão, né? E a Kênia, assim, porque são 3 filhos como eu, é uma garra, um trabalho, uma correria no dia a dia, desafiamos, né, essa postura da sociedade de dizer que as nossas áreas são áreas exclusivas para homens e mostramos que não, nos desenvolvemos e temos nosso legado. Então, assim, é minha gratidão e que não desista, né? Não precisa ter uma opção, você pode conciliar os dois, você precisa apenas ser disciplinada, que vai dar tudo certo, sim. Estamos aqui como exemplos de que dá certo, né? Gente, ai que orgulho, olha, esse foi o nosso primeiro episódio, então, do podcast Carreira e Maternidade. Espero que tenham gostado, tanto quanto eu gostei. Sigam o Carreira e Maternidade no site, no Instagram. Podem me adicionar no LinkedIn também, Maria Ângela de Lima. Se estiver ouvindo pelo Spotify, clique no botão seguir. E se quiser me acompanhar mesmo, ainda pode me ouvir toda sexta-feira na coluna Carreira e Maternidade, com Maria Ângela de Lima, na rádio CBN Amazônia Porto Velho, 101,9, às 13h35, toda sexta-feira, tá bom? Beijos a todos e todas. Espero você no próximo episódio do Carreira e Maternidade. Até lá! Podcast Carreira e Maternidade. Ouça e inspire-se.